Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula extra do nosso mini curso de drenagem urbana. E hoje nós estamos aqui com vocês mais uma vez para apresentar para vocês, ministrar aqui uma aula extra de drenagem urbana. E nosso tema de hoje, dessa aula extra, é escada dissipadora, como projetar uma escada dissipadora da forma correta, tá? Então, meu nome é José Costa, se você ainda não me conhecia, muito prazer. E ao longo dessa jornada aqui do mini curso, nós ensinamos aí vocês a como dominar a drenagem urbana e o caminho para vocês faturarem R$ 10.000 ou mais nesse mercado, tá bom? Então sejam todos aí muito bem-vindos. Você que está participando aqui com a gente, você que participou do mini curso e está aqui presente nessa aula extra, você que talvez nem sabia do minicurso, mas descobriu agora, né? Então está participando aqui dessa aula extra também. Sejam todos muito bem-vindos. Quando a gente fala de dominar a drenagem, atuar no mercado, faturar R$ 10.000, R$ 12.000, R$ 30.000, R$ 150.000 nesse mercado de drenagem, talvez muitos aí ainda escutem isso como algo muito, muito, muito distante, quase irreal muitas vezes, né? Porque realmente hoje nós temos diversos concursos públicos que estão pagando aí R$ 3.000, R$ 4.000 para o engenheiro, que é uma mixaria, né? Que é uma vergonha. E se nós dependêssemos somente do nosso conhecimento de drenagem que a gente teve na graduação, ao longo aí da jornada da graduação, também a gente não ia ter muito recurso para atuar. A gente ia ter ainda um nível de insegurança muito grande, né? Porque o que a gente vê na graduação para drenagem específica é muito raso, né? É muito superficial. Então, dentro desse cenário atual da drenagem, de um lado repleto de problemas e de outro lado aí com poucos profissionais que atuam realmente no mercado, que resolvem os problemas, que apresentam soluções, que estão desenvolvendo projetos, consultorias, que estão faturando nesse mercado, é uma quantidade pequena de profissionais qualificados, tendo em vista a nossa própria formação, que não foca muito na área de drenagem, tá? E eu não sei se você sabe, mas nós estamos nesse exato momento com as inscrições abertas do nosso curso completo de drenagem urbana, né? O mini curso foi gratuito aí 4 aulas e agora o curso completo de drenagem urbana, é um curso aí com uma carga horária mais pesada, 57 horas, né, divididas ali em 12 módulos para você se aperfeiçoar nos seus 3 pilares. O pilar da técnica, onde você vai ter um aprofundamento absurdo aí ao longo aí do nosso treinamento completo de drenagem urbana. O pilar do compromisso, né? Ou seja, de você realmente estar comprometido com o seu desenvolvimento, com o seu resultado. Sem o comprometimento, pessoal, não tem como a gente buscar esse domínio da drenagem, muito menos faturar 10, 20, R$ 30.000. A gente tem que estar comprometido. Né? E o terceiro pilar da comunidade, porque ali é o nosso atalho, é o pilar acelerador, onde você vai ter acesso aí a todo o grupo de alunos que nós temos hoje, mais de 1.000 alunos espalhados pelo Brasil inteiro aí, todos que atuam na parte de drenagem, que trocam informações, trocam oportunidades, vagas de trabalho, freelancers, montam parcerias, montam empresas, então você precisa estar conectado com essa galera, porque às vezes a oportunidade que você não enxerga ainda é porque você não está conectado com um grupo que realmente está colocando a mão na massa na drenagem aí no país, tá? E quando você ouve, mas eu vou ter 57 horas de treinamento, pô, mas a minha rotina é muito pesada, eu tenho aqui o meu compromisso de trabalho, tenho já os meus estudos, tenho a minha família, tenho o lazer, tem isso, tem aquilo. Como é que eu vou conciliar tudo isso? Um treinamento de 57 horas, né? Que é extremamente completo, cheio de módulos, de aulas, como que eu vou conciliar no meu dia a dia? Galera, a grande vantagem para vocês é que esse treinamento ele é gravado, então as aulas são gravadas. Elas ficam disponíveis para vocês 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então você consegue estudar no seu ritmo, não no meu ritmo, né? Então, para você participar do mini curso, dessas aulas, você precisa estar aqui no horário certo, no dia certo. Então, você tem que conciliar a sua agenda para estar participando. No treinamento completo, é o contrário, tá? O treinamento está disponível full time para você, e aí no seu ritmo, no seu tempo,
Tem uns alunos que vão estudar 15 minutos por dia, tem alunos que não vão estudar durante a semana, vão pegar um sábado de manhã e vão maratonar ali umas 2 horas de conteúdo, né? Então, no seu ritmo, para que você consiga conciliar na sua rotina. E mais do que isso, né? Mais do que isso, quando você tem um caminho a ser trilhado, um caminho de trabalho, de estudo já organizado e sequenciado, isso vai reduzir o seu tempo de trabalho. Porque imagina você pegando um projeto hoje de loteamento, ou de escada dissipadora, ou de barramento, né? O que é que seja, e você vai desenvolver esse trabalho. Se você já tem o treinamento completo, com um passo a passo, organizado e sequenciado, o seu tempo de busca de material, de referência, de onde eu vou conseguir equação, de qual método utilizar, de como fazer, ele vai ser enxuto, porque já vai estar tudo organizado dentro do treinamento. Tá? Então, o treinamento para você, ele acaba sendo uma economia de tempo, porque quando você for colocar a mão na obra, realmente ele mão na massa, você vai entender, né, justamente esse critério de que o treinamento acaba economizando o seu tempo, tá? E ainda para fixar ainda mais essa mensagem para vocês, eu queria trazer um exemplo aqui para vocês da engenheira Cristiane, que viveu isso na prática, né? Então ela demorava X tempo para desenvolver o projeto. Depois que ela entrou no treinamento, ela cortou o tempo pela metade, porque já estava tudo pronto dentro do treinamento, inclusive planilhas, como utilizar softwares. Então, o caminho já foi mais pressa, né? Ela saiu da faixa da direita, onde ia, né? Andava, parava, e pegou uma expressa direto, e isso daí trouxe uma economia brutal para o seu ritmo de trabalho. Trouxe é um banquete. Um projeto que eu tinha que me planejar para fazer, entregar em 2 semanas, eu já consegui agilizar a parte hidrológica e fazer aquilo muito mais rápido. Entregar um serviço de qualidade muito mais rápido. Com isso, aumenta a quantidade de serviço que eu consigo pegar. Eu já trabalhei só em projetos de drenagem, tá? Em torno de R$20 mil. É isso aí, galera. Então, vamos pegar essa via expressa. Aqueles que já entraram no treinamento completo, sejam bem-vindos, já estão aí entrando nessa via expressa. Para o treinamento completo, participe, tá? O link vai estar na descrição aqui desse vídeo para você ingressar e garantir aí essa celeridade no seu trabalho. Beleza? Então, pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês, porque nós paramos aqui numa etapa importante do projeto, que era uma etapa, né, de deságue do nosso projeto. Ou seja, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Então, olha só, nós trabalhamos com esse projeto aqui ao longo do mini curso, onde nós delimitamos as bacias hidrográficas, né, as nossas áreas de contribuição, a gente calculou a sarjeta, uma boca coletora, um trecho de drenagem. A gente basicamente modelou toda essa rua aqui, ó, de drenagem dentro do swing. Então, nós avaliamos ali níveis de água, velocidade, passagem da água aqui no PV, pelas redes de drenagem e tudo mais. Então, fizemos todo esse trabalho ali ao longo do mini curso de drenagem urbana. Comentei com vocês também, pessoal, que no final aqui, né, do nosso modelo, que a gente parou aqui no PV6, que a gente configurou como um exutório, na verdade, o projeto ele é maior, né? Então, ele é um loteamento completo, então ele acaba seguindo aqui esse trecho para jusante, e acaba abarcando outras ruas aqui também, né? Então, acaba pegando outras ruas de contribuição até chegar no nosso ponto final, que aí vai ser um deságue aqui, ó, até chegar no nosso córrego. Na verdade, a gente estava com uma configuração mais ou menos assim, né? No mini curso. Então, tinha aqui uma ligação direta até o córrego. Só que, quando a gente vai observar aqui essas curvas de nível, nós temos um trecho aqui que tem um desnível de 3 metros, tá? E se eu não me preocupar em dissipar a energia da água ao longo desses 3 metros de desnível, a chance é que na saída aqui, ó, da minha rede de drenagem, tá, gere um problema de erosão no meu córrego, tá? Pode abrir um buraco aqui, e esse buraco, se não for tratado, ele pode ir meio que derrubando aqui toda a minha drenagem de montante, tá? Então, é importante a gente ter uma atenção especial no deságue. Senão a gente faz todo o projeto bonitinho, certinho, modela o projeto, tem uma visão bem assertiva, né, e bem real do que pode acontecer nas redes, só que aí chega no deságue e vacila.
e aí joga aqui uma velocidade aqui extremamente alta para o córrego, e aí a água vai entrar em contato com o nosso solo e vai gerar um buraco de erosão aqui. E esse buraco pode começar a avançar aqui para as aduelas, né? A minha drenagem é montante, ok? Então, a nossa ideia hoje é projetar essa escada dissipadora, né? Para que a gente consiga encaminhar esse escoamento de forma controlada e dissipar energia para que ele encontre aqui o córrego também com uma velocidade menor a ponto de não gerar um problema de erosão, certo? Maravilha. Então, pessoal, nós teríamos aqui no nosso projeto uma estrutura similar a essa daqui, onde nós temos uma escada dissipadora, né? Obviamente seguindo aqui a declividade do terreno, e depois uma bacia de dissipação complementar antes de encontrar o córrego. Então, olha só o cuidado que a gente precisa ter, né? Então, direcionar aqui a água que está saindo dessa rede para uma escada dissipadora, que vai ter os degraus aqui de dissipação, e no final aqui dos degraus, nós temos aqui uma dissipação complementar, certo? Então, pessoal, esse cuidado aqui é muito importante para que você não tenha essa dor de cabeça futura em um projeto, tá? Para que você não esteja aí na sua casa e depois de um tempo alguém te liga e fala: criou um buraco lá, deu uma chuva aqui, um buraco e tal, e você vai ver foi falta de dissipação de energia. Olha só, vou até mostrar um vídeo aqui para vocês, ó. Para quem nunca viu, né, ter uma noção da força que a água pode ter numa escada dissipadora, tá? Então, dá uma olhada aqui nesse vídeo, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, aqui é a saída. Aqui é a saída. Deixa eu aproximar. E olha só a força que a água tem ao longo da escada dissipadora, tá? Essa escada é gigante, né? Tá descendo lá para Jusante. E olha só, pessoal, se eu não trabalho com dissipação de energia aqui, imagine o estrago que poderia acontecer, né, no solo se eu não trabalhasse com essa dissipação. E olha só o impacto nos degraus, ok? Na saída da tubulação. Então, é exatamente isso que a gente vai desenvolver aqui nessa aula extra de hoje, beleza? Então, olha só, vamos lá, né? Eu tenho o perfil do terreno e eu tenho aqui os degraus para a gente avaliar, que seria mais ou menos o seguinte, ó. Deixa eu até dividir a tela aqui com vocês. Então, dividir a tela aqui. Vou ter esse trecho final, que eu tenho aqui esse último PV 25, ele desce com uma rede de drenagem até o início aqui, ó, da minha escada dissipadora. Então, tem aqui o meu PV 25, que ele desce com a rede de drenagem até o início da escada dissipadora, e aqui a divisa já do loteamento aqui, né, da parte da calçada, né? Beleza. Então, nesse trecho aqui, pessoal, eu tenho esse perfil de terreno, que é essa linha tracejada, tá? Que vai aqui do ponto A até o meu ponto B, né? Próximo já do córrego, ok? E eu tenho aqui a escada projetada, que a gente vai avaliar aqui hoje. Então, como que está configurada essa escada, né? Deixa eu tirar agora a tela, beleza. Como que está configurada essa escada? Ela está com uma configuração de 5 metros no patamar para meio metro no patamar. Por que essa configuração? Primeira coisa, né? Porque eu tenho um perfil aqui longitudinal da minha estrutura. Eu não posso colocar uma escada 1,5 para 1, 1,5 para 1 ou 2 para 1, porque senão eu vou ter muito corte. Tá? Perceba que o perfil do terreno ó, é esse perfil aqui. Se eu coloco uma escada muito íngreme, eu vou ter um corte gigante até o final aqui do meu deságua. Ao mesmo tempo que, se eu colocar uma escada aqui de 10 para meio, 10 para meio, a escada, em algum determinado momento, ela vai começar a voar, né? Ela vai precisar de um aterro, que não vai fazer sentido nenhum. Então, o ideal aqui para a relação de patamar da escada é seguir justamente, né, a declividade natural do terreno, tá? Natural do terreno, ok? Outro detalhe importante, pessoal, aqui ó, nós temos a parede da escada, tá? Então, aqui nós temos basicamente 1 metro de altura. Então, aqui nós temos a parede da escada. Por quê? Porque atrás da parede está o terreno, ó, tá? Está o terreno. Então, se a gente fizer um corte transversal aqui, por exemplo, ó, justamente aqui, eu teria algo mais ou menos assim, ó. Como essa escada está com gabião,
eu teria algo mais ou menos assim. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Então, teria um corte mais ou menos assim, tá? E perceba que o meu perfil do terreno, ó, ele está um pouquinho acima da parede da escada. Ok, né? Então, basicamente, eu vou ter um pequeno taludinho suave aqui, e depois já o perfil do terreno. Tá vendo? Eu posso até projetar ele aqui, ó, se eu tivesse aqui 18 centímetros, né? Então, eu teria aqui um desnível aqui pequenininho, de 18 centímetros, tá? Que foi quase que eu coloquei aqui, ó. Né? Então, um taludinho aqui, deixa eu desenhar melhor aqui, né? Um taludinho aqui atrás da escada, ó. E ok, já está nivelado, tá? Agora, por que é interessante locar a parede da escada dessa forma, ó? Tá? Contendo esse solo aqui, ó. Aqui já começa a aumentar, tá vendo? Já tem um taludinho aqui de 63 centímetros, mas ainda está pequenininho, ok, né? Por que é interessante locar dessa forma? Porque se eu colocar a parede da escada onde está aqui a base, né, basicamente, ou seja, mais baixo aqui, eu teria um perfil de terreno lá embaixo. E aí eu não teria nada atrás da estrutura, então ela ficaria voando aqui na lateral. Tá? Então, o ideal aqui da locação da parede da escada é justamente a gente acompanhar também esse perfil do terreno. A gente está bem alinhado com o perfil do terreno, né? E se tiver um taludinho a mais ou a menos, tudo bem, não tem problema. Aqui também, ó, tá faltando um pouco de solo aqui, tudo bem, né? Mas a gente vai locando a parede da escada acompanhando esse perfil do terreno. Tá? Então, a declividade acompanha o perfil do terreno, a locação da parede também acompanha esse perfil do terreno, tá certo? Então, por isso que está aqui 5:1, né? Está uma inclinação aqui de 5:1 a relação da escada, certo? Beleza. Outro ponto importante, pessoal, essa tubulação aqui, se eu não me engano, é uma tubulação de 80 que está chegando. De 80, tá? Então, imagine o seguinte, ó, eu tenho uma tubulação aqui de... Deixa eu mudar aqui para 80. Imagina que eu tenho uma tubulação aqui de 80, tá? Que vai estar chegando aqui, ó, na escada. Ok? Obviamente, né, pessoal, a nossa largura da escada, ela não pode ser menor do que 80, senão ela vai estar criando um obstáculo para a saída da própria rede, certo? Então, ela vai ser aqui de 1 metro, no mínimo, né? Parece condizente, né? Ou trabalhar aqui com 2 metros de largura, né? Também parece condizente. Mas, assim, no mínimo, né, 1 metro. Senão a gente vai estar colocando uma estrutura barrando a saída aqui da nossa rede, que vem lá do loteamento. Ok? Que vem com uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo. Então, essa largura da escada, a gente tem que partir desse princípio também. Qual é a estrutura que a gente tem a montante? A largura dela tem que ser no mínimo igual à estrutura de montante. Claro que aí, por exemplo, a gente está fazendo com gabião aqui, né? Como está no vídeo que eu mostrei para vocês. Então, a menor medida do gabião, né? No sentido ali transversal, vai ser 1 metro. Então, se o tubo é de 80, né? Vou trabalhar no mínimo com 1 metro. 1,5 metro, 2 metros, né? Então, isso aqui a gente vai avaliar, tá? E outra coisa importante, no pé da escada, não se engane, tá? Não ache que aqui o escoamento vai chegar com uma velocidade baixinha, que eu já vou poder entregar esse escoamento para o curso d'água, para o córrego, que vai dar tudo certo, tá? Não, tá? Na verdade, isso aqui pode gerar ainda um grande problema, tá? Por quê? Porque a velocidade no pé da escada não é baixinha, ainda é alta. Ah, professor, mas não é escada dissipadora? O nome é. Ela dissipa a energia, né, do escoamento, só que ela dissipa parcialmente. O desnível de A até B ainda existe, não tem como sumir com esse desnível ali, né? Então ela está trabalhando para dissipar parcialmente a energia da água. É melhor que você fazer uma descida na diagonal, um toboágua aqui, né? Mas ainda assim chega a uma velocidade alta, por causa do desnível, tá? Então, nesse sentido, é interessante a gente projetar um elemento aqui complementar de dissipação de energia. E aí, esse elemento complementar, ou seja, ele vai receber o escoamento que vem da escada,
vai dissipar ainda mais energia para depois encaminhar aqui para o curso d'água. E esse elemento pode ser uma bacia de enrocamento, pode ser uma bacia de concreto, né? Por exemplo, ó, aqui no nosso treinamento de drenagem, se eu não me engano, no módulo 7, deixa eu ver aqui para vocês, módulo 9, tá? No módulo 9, a gente tem aqui alguns elementos, ó. Vou ver se eu acho que o dispositivo tem tapete, comprimento, aqui, ó, bacia de dissipação. Essa daqui é uma bacia de dissipação de enrocamento, que a gente aprende a calcular aqui ao longo das aulas. Então, essa bacia, deixa eu pegar uma aula mais avançada aqui, ó. Essa bacia aqui, por exemplo, ela recebe aqui um escoamento que vem aqui da drenagem, tá? E a gente faz essa dissipação complementar da energia aqui do escoamento com essa bacia de enrocamento. Então, a água vem dissipando energia na escada? Vem, mas quando chega na base da escada, ainda tem muita velocidade. Então, ela dentro dessa bacia de dissipação complementar, perde ainda mais velocidade, e aí depois a gente entrega isso, né, para o escoamento, para o curso d'água, com a menor velocidade possível. Ok? Por que disso, né, pessoal? Para evitar aqueles problemas que a gente viu no mini curso, né, de erosão. Então, imagine o seguinte, você projetou tudo certinho, né? E até talvez projetou a escada também, tá? Vamos colocar assim. Mas aí no pé da escada, você falou assim, ah, não, no pé da escada, né? Já dissipei tudo com a escada, na base da escada tá tudo certo, só entregar para o córrego. Meu amigo, isso aí é um BO, assim, ó. Cada, sei lá, 10 escadas que eu fui ver com problema, 9 é porque não tinha dissipação complementar na base, tá? O camarada achou que só a escada era suficiente, entregou direto no curso d'água e babau. E aí no pé da escada, ainda com velocidade, cria um buraco que vai solapando a própria escada. Então, esse problema de erosão você tem que fugir, porque se você não prevê no projeto, é uma responsabilidade do projeto, né? De não ter previsto isso, certo? Então, se você não calculou corretamente, né? E deu um pico de chuva lá, alguém vai te ligar para te atormentar, tá? Então, assim, muito cuidado, muito cuidado. Então, quando a gente vai falar de escada dissipadora, a gente precisa entender o tipo de escoamento, né? Além de todas essas premissas que a gente viu, a geometria da escada, né? A relação dos patamares, a largura da escada, a parede da escada aterrada atrás, né? Tudo isso daqui são premissas geométricas básicas da básica do básico. Tá? Além disso, né? Entrando já na seara hidráulica, você vai precisar entender o tipo de escoamento que vai acontecer. Se é nipple flow ou se é skimming flow, né? Ou seja, se no skimming flow a água desce na diagonal com muita energia, como se nem tivesse os degraus, ou se é nipple flow, que a água vai impactando patamar por patamar. Por quê? Cada um desses regimes tem um método específico para você aplicar no cálculo. Então, se é skimming flow, é uma sequência de equações. Se é nipple flow, é outra sequência de equações. Ah, professor, mas ainda tem um regime que chama transição. Se cair no regime de transição, o que você vai fazer? Então, essas perguntas têm que ser respondidas já no projeto. Você tem que ter subsídio para responder isso no seu projeto, para não ter esse problema futuro. Ok? Então, deixa eu voltar a tela aqui com vocês. Estava mostrando aqui, então, a parte de bacia de dissipação. Mesma coisa a parte da escada, tá? Então, aqui nas aulas iniciais desse módulo, você aprende aqui, basicamente, ó, tem uma imagem que eu... Deixa eu ver onde que ela está aqui. Aqui, ó. Que mostra bem a diferença de regimes, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um regime nipple flow, tá vendo? A água, ela impacta patamar por patamar, tá? Forma uma área que é uma coluna de ar, né? E a dissipação é feita nesse impacto aqui do jato de água. Já no skimming flow, a água desce na diagonal, ó. Perceba que aqui eu não tenho mais ar, já está um turbilhão aqui de água, forma um vórtice, a água desce como se tivesse um pseudo fundo, como se não tivesse degrau. Então, é assim, muda da água para o vinho, né? Não tem como aplicar as mesmas equações para as duas estruturas, ok? Assim como não tem como aplicar equação de Manning de canal para escada, não tem nada a ver. Então, aqui você aprende a calcular, né, tanto aqui na planilha de Excel,
né, o passo a passo bem detalhado da escada, para você entender todas as equações, como que é feito, quais são os tipos de regime. Cada regime Maple Flow tem 3 subdivisões, com ressalto, sem ressalto, com ressalto parcialmente desenvolvido. Tá? O regime Skimming Flow também tem 2 subdivisões. Então, aqui você vai entender tudo isso daqui, né? Todo esse passo a passo de análise que é feito para a escada dissipadora, né? Onde o jato de água vai impactar, o tamanho do ressalto, se vai ter ressalto, se é parcial, se é completo, tá? Comparar aqui com resistência de materiais, né? Outras ferramentas que você consegue também desenvolver aqui para analisar a escada hidráulica, por exemplo, essa daqui. Olha só essa modelagem, né, pessoal? Que é uma modelagem utilizando a ferramenta OpenFOAM, que é um software gratuito de CFD. E aqui a gente vê o escoamento acontecendo realmente na escada. Então, o nível de análise que você consegue ter dentro aqui, né, do treinamento para você se aprofundar, tá? E essa ferramenta aqui, poucos profissionais no mercado hoje, poucos sabem que existem, outros poucos ainda, né, conseguem aplicar aí com excelência ou dominam a ferramenta. Ó. Aqui uma outra escada também, ó, tá? Aqui é uma análise já 2D, mesmo que a visualização tá 3D, né? Mas uma análise 2D, ó, então com o ressalto formado na bacia, aqui um perfil longitudinal da escada, né? Então, esse tipo de dispositivo tem muito pano para manga, tá? Muita coisa para ser avaliada. Aqui uma outra escada de vertedor, de soleira, né? Que a gente consegue também avaliar. Olha só os vórtices sendo formados aqui, ó. Tá vendo? Em cada patamar. Então, isso daqui com certeza já se configura como um escoamento skimming flow, tá? Porque formam-se esses vórtices. Eu não tenho ar aqui, tá vendo? Nos patamares, tá? Então, isso daqui você aprende aí basicamente dentro aqui no módulo 9 do treinamento completo aí de drenagem urbana. Tem a parte de ensaios também, porque tudo isso saiu de ensaio de laboratório, como que foi feito. Então, você tem uma base sólida, tá? Se alguém for questionar você, você tem todas as referências, bibliografia, tudo na ponta da língua aí para atender essa demanda, tá? Então, voltando aqui para a escada, beleza. Então, dei esse view geral. Agora, como dimensionar essa bendita escada? Então, vamos lá. Vou utilizar o software Cisco. Vou abrir ele aqui. Deixa eu abrir ele desde o começo. Ó. E aqui dentro do software, vou selecionar aqui estruturas hidráulicas. Ok? Então, vou selecionar estruturas hidráulicas. Perceba que eu tenho algumas opções. Bueiro, escoamento em degraus, bacia de dissipação por ressalto, bacia de dissipação em enrocamento, né? Algumas opções. Qual que eu vou selecionar? Escoamento em degraus, tá? Para calcular com a escada dissipadora. Agora, fora isso, tem várias opções aqui de tipos de escada dissipadora que não vai dar para a gente abordar tudo nessa aula, mas para a nossa escada aqui em questão, a gente vai escolher o regime de escoamento em degraus, porque aí o software vai avaliar para nós qual que é o tipo de regime que está acontecendo na escada. Se é nipple flow, se é skimming flow, tá? Eu vou clicar aqui em OK. Beleza? Depois eu tenho aqui vazão de projeto. Vou trabalhar com a vazão de projeto aqui, que é de 2 metros cúbicos por segundo na entrada da escada. Certo? Mas de onde vem essa vazão? Bom, lembra que no mini curso nós calculamos as vazões aqui, ó, para cada PV, certo? Se você seguir com essa análise para todo o loteamento, fazer uma análise acumulativa, né, que a vazão vai se acumulando ao longo da drenagem e vai se propagando aqui pelas redes de drenagem, pode acontecer algum tipo de delay na rede de drenagem, alguma atenuação, se eu tiver algum tipo de amortecimento, mas toda essa análise acumulativa, que inclusive a gente vê também o passo a passo dentro do treinamento completo, vai chegar aqui no PP25, tá? Porque é o ponto final. E essa vazão vai ser direcionada para a escada, que é de 2 metros cúbicos por segundo. Beleza. Qual que é a largura da escada? Lembra que a gente fez aquelas considerações em relação à saída da rede, largura da escada? Vou colocar aqui largura de 1 metro. Qual que é a altura do patamar? A gente também fez as considerações em relação à declividade longitudinal do terreno. Então, a altura vai ser meio metro, né? Então, aqui meio metro. E qual que é o comprimento? 5 metros. Beleza? Então, são informações aqui que a gente já basicamente esboçou no nosso projeto
de acordo com as premissas que eu passei e com a topografia local, tá? Beleza, vem aqui em calcular agora. O que ele vai fazer? Vai encher uma barrinha verde. E quando eu clicar em OK, ele vai aparecer aqui o tipo de escoamento, ó. Escoamento Skimming Flow. Tá, por que ele é Skimming Flow? Porque, olha esse gráfico na direita. Eu tenho a minha curva laranja, que é uma limitação no meu escoamento Maple Flow. Então, se esse pontinho que apareceu no gráfico desse acima da linha laranja, eu teria um escoamento Maple Flow. Essa linha verde mais escura, né, meio azulada, o pontinho abaixo dessa linha verde eu teria um regime Skimming Flow, tá? Entre a linha verde e a laranja eu teria um regime de transição. Cada regime, pessoal, tem uma sequência diferente a ser avaliada. Se você for perceber, ó, dentro do regime Maple Flow, ainda tem uma linha preta, que é um Maple Flow com ressalto parcialmente desenvolvido, ou seja, a água impacta no patamar, ela começa a formar o ressalto, já tem outro degrau. Então, ela não desenvolveu o ressalto por completo, né? Parcialmente desenvolvido. Ou a linha azul, que é o ressalto completamente desenvolvido. Então, o patamar é tão grande que a água impactou, gerou todo o ressalto, e depois do ressalto completo, teve a segunda queda. Então, perceba as nuances, né? No regime de transição, por exemplo, você não consegue calcular a escala, tá? Então, você vai ter que adotar outros caminhos ali também para você seguir com esse dimensionamento. Então, existem vários detalhes, né? Se a gente for ver aqui no ilustração, né? Aqui eu tenho o regime Maple Flow, que a água impacta o patamar, pode gerar o ressalto, tá? E o regime Skimming Flow, que a água desce na diagonal e forma os seus vórtices, como eu mostrei na modelagem lá em 3D para vocês. Ok? Beleza, então o fato é que o meu regime aqui, ele é Skimming Flow, tá? Então, a primeira pergunta já respondida. Agora eu venho aqui em abrir módulo Skimming Flow. Aí tem os dados de entrada que eu já tinha, basicamente, aqui dentro do software. E agora eu vou inserir o desnível total, né, do meu trecho, que vai ser aqui de 3 metros, ó, do ponto A até o meu ponto B final. Então, vou ter 3 metros de desnível e vou calcular aqui agora. Mas o que ele vai calcular? Ele já não calculou o tipo de regime? Sim, já calculou que é um regime Skimming Flow. Só que, e aí? Né? Que você tem com isso, né? Eu preciso ter as velocidades, preciso ter as lâminas d'água, tá? Saber que o regime é Skimming Flow é um passo importante, porque a gente sabe que a gente vai ter que aplicar as equações de Skimming Flow e tudo mais. Mas eu preciso avançar. E para avançar, eu preciso ter ali velocidade, lâmina d'água, desse escoamento, certo? Então, pessoal, para isso, né, eu inseri aqui o desnível total e cliquei aqui em calcular. Aí ele carregou essa barrinha verde aqui para mim, que eu vou clicar agora em OK. Certo? Maravilha. O que eu faço agora, né? Eu tenho aqui uma análise já realizada pelo software. Então, olha só, eu tenho o ângulo com a horizontal. Então, 5 para meio vai dar essa inclinação de 5,7 graus. A vazão aqui unitária, porque a vazão é 2. A largura da base é 1, então 2 dividido por 1 vai dar 2 metros cúbicos por metro. A profundidade crítica, que já é um resultado também calculado pelo software, que é de 0,74 metros, ou 74 centímetros, né? E a concentração média do ar. Porque no regime Skimming Flow, a gente pode ter uma escada razoavelmente grande que possa ter uma aeração dentro da lâmina, tá? A gente também não vai conseguir aprofundar, é um capítulo à parte, né? Mas a lâmina lisa, visivelmente lisa, pode chegar a um determinado momento que entra tanto ar nela que ela começa a ter um monte de espuma, né? E a gente tem essa concentração média do ar. Bom, mas olha só, aqui embaixo eu tenho a profundidade aerada, tá? Ou seja, qual que é a profundidade quando a lâmina estiver aerada, velocidade do escoamento aerado, profundidade final do escoamento, que é 38 centímetros, e olha só, a velocidade final do escoamento, 5,2 metros por segundo.
Então, eu quero dizer o seguinte, que mesmo com toda a escada dissipadora, o que chega de velocidade aqui na saída é 5,2 metros por segundo. Ok? Tenho a energia residual, né, de 1,76 coluna d'água, e tenho a altura da parede de 77 centímetros. Aqui a gente já vê que a nossa altura está adequada, né? Se eu preciso ter 77 centímetros e eu tenho 1 metro da altura da parede, está dentro, né? Então, isso aqui pelo menos eu já sei que está coerente, tá? Ok, depois eu venho aqui em visualização. Aí eu tenho a minha lâmina crítica, minha lâmina aerada, tenho a inclinação da escada, tenho o desnível total, tenho aqui também a altura da parede, tá? Tem a relação dos patamares, ok? Depois aqui eu tenho o início, né, do escoamento aerado. Então, olha só, o início do escoamento aerado é de uns 14 metros. Com certeza eu vou ter esses 14 metros aqui, ó. Tá? Então, olha só, se eu começo aqui a escada, nesse ponto aqui, né, e jogar 14 metros aqui para baixo, ó, onde vai dar? Mais ou menos aqui. A partir daqui, né, o meu escoamento começa a ficar aerado ao longo da escada, tá? Então, tem essa mudança de escoamento no meio da escada ainda para a gente avaliar. Agora, risco de cavitação é zero, que a velocidade para a cavitação aqui teria que ser na ordem de 20 metros por segundo, então estamos bem longe disso daqui, tá? Então, olha só, dentro dos nossos resultados, a gente consegue ver que a velocidade final do escoamento ainda é bastante alta. Vai acontecer uma mudança de escoamento no meio da escada para um escoamento aerado. A altura da nossa parede está ok, né? Porque a parede está com 1 metro e aqui eu tenho a altura requerida de 77 centímetros. A relação dos patamares de 5 para 1.000 também está ok, porque eu não estou no regime de transição, estou no regime skimming flow, tá? Agora, se eu entregar essa velocidade de 5 metros por segundo direto para um terreno, o que você acha que vai acontecer aqui no final, pessoal? Coloque aí nos comentários. O que você acha que vai acontecer com o terreno ajusante se eu desaguar essa velocidade de 5 metros por segundo direto no terreno, ou seja, depois da escada, né, em contato com o terreno? Bom, vai dar ruim, né? Vai ter erosão. Por quê? Porque o solo natural não vai suportar essa velocidade de 5,2 metros por segundo. Tá? Vai lavar o solo, a não ser que seja rocha, né? Aí beleza, aí passa na rocha lá, ela aguenta, né? Mas se for solo, seja argila, compacta, areia, silt, quer que seja, não vai suportar, vai criar um processo de erosão ali na base. Então é isso que eu comentei no começo da aula, né? Não basta a escada dissipadora. Tá? A escada dissipadora é uma etapa importante, porque a gente está controlando esse trecho de drenagem, né, de forma que estamos criando dissipações intermediárias, ok? Mas que no pé da escada nós temos ainda uma velocidade alta que, se for entregue direto para o leito natural, vai criar um buraco, vai ter uma erosão, certo? Então, o que a gente deveria fazer aqui, pessoal? Como eu comentei com vocês, ó, a gente deveria trabalhar com dispositivos de dissipação complementar. E aí pode ser essa bacia? Pode ser. Pode ser as bacias lá de peterca, né? Que a gente tem a bacia de concreto, o SBR tipo 2, 3, 4. Pode ser também, tá? Pode ser uma estrutura que a gente vai criar um ressalto, né, na base da escada. Pode ser. Então, essas estruturas complementares, a gente acaba vendo aqui também dentro do nosso treinamento, ainda no módulo 9. Por quê? O módulo 9 é voltado para a dissipação de energia. Tá? Então, esses elementos complementares de bacia, olha só, tem várias possibilidades aqui, ó, tá? Para a gente trabalhar como dissipação de energia, ok? Então, a escada, ela acaba sendo um elemento de dissipação, sim, mas no pé da escada ela vai precisar de um elemento complementar. E aí aqui você aprende basicamente a dimensionar. Por exemplo, aqui eu dimensionei uma bacia e tem alguns detalhes adicionais que eu nem coloquei no projeto,
mas que ela tem 6,5 metros. Porque nesses 6,5 metros, ela foi projetada, né, ainda com uns blocos aqui alternados que a gente vai inserir aqui dentro, esse end seal, que era 44 centímetros no cálculo, que a gente colocou 0,5 metro, né? Então, aqui a formação do ressalto para entregar para o leito natural aqui uma velocidade já mais controlada, não de 5 metros por segundo. Tá? Então, esse dimensionamento complementar precisa ser feito no pé da escada para que ela não sofra com um processo de erosão na saída e, com isso, gere um processo aqui que vá subindo, aqui vá solapando a nossa escada ao longo da extensão dela. Ok? Então, pessoal, essas avaliações complementares de dissipação de energia, a gente tem vários dispositivos, como eu comentei. Tapete de enrocamento, bacia de concreto com bloco articulado, sem bloco, caixa de dissipação, faixa de enrocamento, gabião, um monte de estrutura. Esses dispositivos, a gente precisa primeiro saber que eles existem, depois saber que eles são necessários, por exemplo, nesse ponto aqui do projeto, e, num terceiro momento, saber dimensionar esses dispositivos. Tá? Porque eu não posso só desenhar lá uma bacia e falar, acho que é isso aí. Não dá. Não dá. Inclusive, a escada, esses dispositivos, a gente precisa avaliar tecnicamente. Tá? E com as equações, com os métodos corretos. Tá? Até um exemplo claro disso, de um dos nossos alunos, é o Moisés, que ele comentava, olha, eu fazia uns projetinhos aqui de escada, mas eu desenhava as escadas e era isso aí, desenhava o degrau e era isso aí. Mas não, tá? Existem métodos para calcular a escada, que a gente está vendo aqui hoje. Bacia de dissipação. Desenhar o que cabe no espaço ali. Não, existem métodos para bacia de dissipação. Peterka, por exemplo, que foi um dos grandes pesquisadores nessa área, ele fez uma bateria de ensaios em um mesmo laboratório com vários tipos de bacia. Então, você precisa conhecer isso, né? Ter acesso a essa informação e saber como dimensionar, para que você não fique somente desenhando ou batendo cabeça aí na hora de fazer o projeto, tá? Dá uma olhada só como foi essa passagem, né, de experiência, de sair só de um desenho ali tal representativo para um dimensionamento de projeto mesmo que o Moisés fez ali, né, na carreira dele. Eu vi uma coisa muito superficial, né? Porque a gente, como engenheiro, a gente tem, assim, eu, pelo menos comigo, né? A minha maneira de aprender é vendo os outros fazer. Né? Eu tive no início, eu fiz um projeto, depois eu tenho feito vários projetos pequenos, né? De drenagem em condomínios, né? Pequenos loteamentos que a gente trabalha aqui, a parte de drenagem urbana. A dissipadora mesmo, por exemplo, eu estou usando constantemente. Né? A gente fazia escada e desenhava os degraus lá e fazia, sei lá, calculava como canal, alguma coisa desse tipo, né? E agora, assim, eu estou calculando da maneira correta. Maneira correta. É isso que a gente quer apresentar para vocês. Tá? Por isso que a melhor forma para você desenvolver essas habilidades técnicas, aplicar isso nos seus projetos, consultorias, conseguir trazer valor para o seu cliente, trazer segurança para o projeto, dormir, né, colocar a cabeça no travesseiro em paz, porque você sabe que você fez o melhor do que a técnica, né, apresenta para nós nos dias atuais, né, é você ingressar no treinamento, pessoal. Por quê? Porque dentro do treinamento você vai ter tudo isso já organizado. Então, imagine o tempo para você buscar bibliografias que falem de escada, que falem de bacia, tipos de escoamento da escada, juntar tudo isso, buscar entender esse material que muitas vezes está em inglês, em outras línguas, né? Muitas vezes está com uma linguagem muito engessada, muito técnica. Imagine o tempo, né? O tempo que leva a isso. E você, com o seu projeto, com prazo, né, apertado, como é que você vai organizar tudo isso e aplicar? Né? Muitas vezes o pessoal fala assim, professor, eu queria muito aplicar essas técnicas, mas eu estou com o prazo tão apertado que eu não tenho como ficar buscando informação, juntando esse mosaico, esse quebra-cabeça, para depois eu entender, depois eu aplico. Não tem tempo, então precisa desse atalho. Esse atalho, no momento, é o treinamento completo de drenagem urbana. Como foi o caso da Cristiane, que ela comentou, olha, eu demorava X tempo, agora como já está tudo organizado, eu encontro tudo ali dentro de forma sequenciada, meu tempo enxugou. E tempo é vida, né? Tempo é uma fatiazinha ali da nossa vida. Então,
é isso que a gente quer propor para vocês, tá? Que você garanta aí a sua vaga no treinamento completo de drenagem urbana. Além de todo upgrade, né, de currículo, né, pessoal? Porque é um treinamento validado pelo MEC, né? Então, você finalizando o treinamento completo, você vai ter 57 horas de carga horária aí no seu currículo, validadas pelo MEC, que qualquer empresa aí que for contratar um engenheiro com um serviço de drenagem vai olhar no seu currículo e você pode ressaltar isso, né? Então, tem um treinamento específico de drenagem de 57 horas aprofundadas e validadas aí pelo MEC, tá? Ah, professor, mas se eu começar no treinamento e tiver dúvidas, pô, não entendi essa parte ou não ficou tão claro essa parte, você tem acesso ao nosso suporte de forma integral. Como funciona, pessoal? Abaixo de cada aula você tem um espaço para deixar as suas dúvidas, né? E ali a gente vai responder todas as suas dúvidas, tá? Todas as suas dúvidas, ok? Para você seguir sem dúvida, tá? Sem dúvida. Então, pessoal, é um recurso que você tem já na plataforma, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, dentro do treinamento. Aqui, por exemplo, tem uma aula aqui, aula 1.1. Aqui tem 73 comentários, galera. Então, olha só o networking que já rola aqui dentro, né, do treinamento, aqui as respostas e tal. Então, todas as dúvidas aqui são respondidas aqui pela nossa equipe, né, de suporte, tá? Então, todo o suporte aqui que você tem dentro do treinamento. Ah, professor, mas eu tenho uma dúvida aqui mais complexa, eu quero mandar um print, eu quero um arquivo, manda no nosso e-mail de suporte também. A gente também avalia as dúvidas por e-mail, né? Se for uma dúvida mais complexa, você tem mais recursos também no e-mail. Ah, mas eu queria gravar a tela aqui e mostrar. Manda no nosso suporte do WhatsApp. Então, sem suporte, você não vai ficar. Além disso, pessoal, dentro do treinamento, você vai ter acesso às 80 planilhas de cálculo para você fazer download e utilizar nos seus projetos. Inclusive aqui, ó, planilha de escada dissipadora, né, que a gente fez ali no software, tem na planilha também, tá? Planilhas aqui também, ó, de rampa com bloco de dissipação, tá? Tapete de enrocamento, bacia de enrocamento, todos os dispositivos que a gente está vendo aqui a necessidade no nosso projeto. Isso aqui vai de bônus, 80 planilhas aqui, ó, de bônus para vocês, tá? Ainda falando em bônus, você tem acesso ao nosso grupo, né, de networking aí. Dentro do nosso grupo, né, nós temos ali basicamente centenas de profissionais que contribuem com as suas experiências, trocam experiências, parcerias, montam empresas, né? Então, esse networking é justamente o ponto de oportunidade que talvez você ainda não está enxergando no seu radar. Você precisa se conectar nesse grupo de networking, tá? Além disso, pessoal, você vai ter acesso como bônus também à nossa biblioteca interna, onde tem diversos artigos, materiais complementares, inclusive os nossos blocos também de detalhe de projeto de drenagem urbana. Ok? Então, aqui nós temos todo esse material disponível aí para você também fazer o download, tá? E, pessoal, o mais importante aqui para vocês é que fique claro, né, que as inscrições elas vão ficar abertas somente até sexta-feira, dia 24/5. Passou de sexta-feira, fecham as inscrições do treinamento completo de drenagem urbana, ok? A plataforma sobre as águas completa também. Quando você for fazer a sua inscrição, tem uma opção ali que você pode clicar, né, dar um check, né? E aí você pode adicionar também essa plataforma completa, além do treinamento de drenagem urbana, todos os outros treinamentos ali no link de inscrição, ok? O preço, pessoal, é 1.597, tá? Então, um preço ali extremamente promocional de 1.597 ou 12 de 159,70, tá? Se você quiser incluir toda a plataforma, né, todos os treinamentos, cada um tem um preço que varia de 597 até 1297, né? Cada treinamento, se você quiser pegar esse pacotão de forma promocional, você vai incluir, né, a plataforma na sua compra e pagar só 597 a mais na sua compra. Tá? Então, baita oportunidade aí para vocês. E por fim, né, de qualquer forma, se você entrar no treinamento
e quiser desistir no meio do caminho, não quiser seguir, não tem problema. Em 7 dias, né, se você tiver essa desistência, a gente devolve o seu dinheiro de forma integral, sem você precisar justificar nada, ok? Então, pessoal, fica essa oportunidade para vocês por pouco tempo, tá? Sexta-feira encerra a inscrição. Então, garanta aí a sua inscrição, clica no link aqui na descrição, faça a sua inscrição, entre para o treinamento e eu te vejo lá do outro lado. Beleza? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês aí mais uma vez para essa aula aqui complementar de escada dissipadora, tá? E nos vemos em breve aí, né? Aqueles que já estão dentro do treinamento, nos vemos dentro do treinamento. Você ainda que não ingressou, clica no botão da descrição, garanta a sua vaga enquanto há tempo, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço, tchau, tchau.